tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde e com sua fé firmada no Senhor. Bom, hoje nós teremos o nosso segundo devocional. Eu espero que você tenha assistido o primeiro e que você tenha feito o desafio, porque da minha parte eu posso dizer que foi muito gratificante, que eu tenho certeza que eu fui muito mais abençoada do que a pessoa escolhida para o desafio. Bom, hoje nós teremos o nosso segundo devocional e a palavrinha que nós vamos estudar hoje, refletir um pouco sobre isso, é a palavra perseverar, a palavrinha perseverança. E aí eu tenho uma pergunta para vocês: será que existe uma hora certa para pararmos de lutar? Até que ponto nós devemos parar de lutar e saber que é a hora, ou é teimosia nossa? Como nós medimos e temos a certeza de que é o momento certo de parar alguma coisa, ou se nós estamos teimando mesmo que tenha sido o momento de parar, ou então nós paramos antes do momento? Como nós saberemos qual é o momento certo de parar de lutar? E aí eu trago para vocês uma reflexão que às vezes nós já recebemos a resposta de Deus, mas nós continuamos insistindo em buscar uma segunda opinião. E é estranho, porque é uma segunda opinião de quem? Da nossa vontade? Do nosso desejo, aquilo que é o que está ali dentro de nós, mas que nós sabemos que às vezes não é a vontade de Deus? Quantas vezes você se pegou tendo uma resposta de Deus, mas você ainda está teimando, porque você quer que Ele responda outra coisa? Nem sempre aquilo que Deus responde é o que você quer, mas é o melhor para você. E você precisa crer que é o melhor para você. Então, cuidado, porque muitas vezes Deus ele já nos deu essa resposta, mas nós continuamos insistindo naquilo porque nós queremos uma resposta diferente. E a resposta de Deus sempre é perfeita, então ela tem que ser suficiente para a nossa vida. Às vezes, Deus diz para você dar 7 voltas, como Ele disse para Josué, mas nós queremos que o muro caia na 3ª volta. Ao invés de darmos as 7 voltas que Deus nos mandou, ao invés de nós andarmos essas 7 voltas que Deus estipulou, nós damos 3 voltas e já queremos que o muro caia. Cuidado. Cuidado com a ansiedade. Cuidado quando você quer que alguma coisa aconteça mais rápido do que o tempo determinado de Deus. Deus tem um tempo correto para todas as coisas. E se Ele disse que você deve dar 7 voltas, são 7 voltas que você tem que dar. Não são 1, não são 3, não são 5, não são 6, são 7 voltas. E você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida quando você der a 7ª volta. Ouça o que Deus tem dito para você e cumpra exatamente do jeito que Ele disse. Deus não faz nada para nos prejudicar. Muito pelo contrário, quem consegue nos prejudicar somos nós mesmos. Será que estamos buscando os nossos interesses e nos desgastamos lutando por aquilo que não será o melhor para nós? Será que você está insistindo em algo porque você quer, é a tua vontade, e algo que será totalmente ruim para a tua vida, não vai ser bom para você? Será que você está insistindo nisso? Será que você continua insistindo em algo que não é bom? Será que você insiste que você deve largar o seu ministério porque você não está satisfeito, porque não tem sido da forma que você quer, porque não tem acontecido da forma que você esperava? Será que você tem esse desejo hoje de fazer isso? Cuidado, porque o ministério que te deu foi Deus. E é Deus que sabe como ele será do início ao fim. O momento que Deus disser para você parar
é aí que você deve parar. Mas não porque você quer, não porque você está decepcionado com o seu líder, não porque você está decepcionado com o seu pastor, não porque você está decepcionado com os pais ou com as pessoas envolvidas no ministério, não porque você está decepcionada com qualquer coisa. Você só pode parar quando Deus disser que é o momento de parar. Porque enquanto não for, enquanto Deus não disser isso, você tem que continuar insistindo, mesmo que isso não seja a tua vontade, mesmo que você esteja triste porque você acha que não vai dar certo. O meu conselho para você é: ore. A oração vai te dar aquela paz que excede todo o entendimento. E eu tenho certeza que você vai se esforçar cada vez mais. E quanto mais pessoas vierem falar que não é para você fazer, que não vai dar certo, que não consegue te ajudar, mesmo que você esteja sozinha no seu ministério, você vai continuar fazendo com alegria, com um sorriso no rosto, porque você sabe que você não está fazendo para homens, mas você está fazendo para Deus. E você sabe que quem te deu esse ministério não foram homens, quem te deu esse ministério foi Deus. E você continuará insistindo, porque Deus assim determinou para você. Mas nós precisamos pensar se o que nós estamos fazendo é porque nós queremos agradar a Deus ou porque nós queremos agradar a homens. Porque se o propósito for agradar a homens, eu vou te falar que você vai continuar se decepcionando. Mas se seu propósito for agradar a Deus, mesmo que você tenha uma pessoa te apoiando, mesmo que você esteja dando aula, se for o caso do Ministério Infantil, que é o nosso propósito, e tenha um aluno, você fará com alegria, com amor e dedicação. Porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E não importa que tenha um aluno ou que tenha 150 alunos, você fará com a mesma alegria, porque você sabe que é para Deus. Precisamos aprender a ouvir, a obedecer e a entender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Ouça a Deus. Obedeça a Deus. A vontade de Deus é soberana. Ela prevalece sobre a tua vontade, sobre a minha vontade. Então, se você quer parar, mas Deus está dizendo que não é para você parar, não faça algo que irá contrariar a Deus. Jamais perca a comunhão com o Pai. Só assim saberá pelo que realmente vale a pena preservar o momento certo de parar e o momento certo de continuar. Você só saberá como tem que ser a sua perseverança. Aquilo que você precisa perseverar quando a tua comunhão com o Pai estiver tamanha que você entenda que não importa se estão te ajudando, se não estão te ajudando, se tem, como eu disse, poucas pessoas, muitas pessoas, mas você sabe que você precisa perseverar, porque este é o ministério que Deus te deu, porque Deus te deu isso, Ele te entregou e Ele disse: faça isso, cumpra a minha vontade, faça o que eu estou pedindo. No momento que Deus falar pare, aí você para. No momento que Ele dizer agora continue, você vai continuar. Se você estiver em comunhão com o Pai, você saberá o momento certo de parar e continuar. Como você consegue essa comunhão com o Pai? É somente através de oração e leitura da palavra. Muitas vezes nós queremos ensinar as crianças a ler a Bíblia e a orar, mas nós não fazemos isso. Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem orado todo dia no momento seu e Deus, somente vocês dois? Você tem feito isso? Ou você fica chateado pelas coisas que têm acontecido, pela falta de apoio que você tem tido, pela falta de interesse das suas crianças, mas você não tem tido esse momento de comunhão com Deus, você. Como é que você quer ensinar para uma criança que ela precisa ter comunhão com o Pai se você não está em comunhão com Ele? As crianças aprendem pelo exemplo. Não cobre de líder nenhum, de pastor nenhum, de pai nenhum, de criança nenhuma, aquilo que você não faz. Portanto, se você quer que todos tenham engajamento naquilo que você está fazendo, que você quer ter o apoio que você precisa, se você quer
ter aquilo, quer ter a presença de todos, a participação de todos, você precisa ter comunhão com o Pai. É a primeira coisa, você precisa ter comunhão com o Pai. Porque sem comunhão com o Pai, nada que aconteça de tribulações, de provações, você irá entender que é a vontade de Deus que aconteça também aquilo, para que você cresça, para que você aprenda e para que você veja a grandeza de Deus Pai no final. Deus nos dá aquilo que a gente não consegue fazer. Deus não nos dá. E se Deus colocou algum impedimento, alguma coisa no caminho que você precisa escalar, que você precisa subir, que você precisa destruir para que você consiga alcançar o objetivo, é porque Deus sabe que você irá aprender no meio do caminho. Então creia em Deus e tenha comunhão com o Pai. Não cobre comunhão, não cobre comprometimento, não cobre obediência se você não é obediente, se você não tem comprometimento e se você não tem comunhão. Quando nós temos essa comunhão tamanha com o Pai, a gente consegue enxergar a promessa que Deus tem para a nossa vida. E a promessa que Deus tem para a nossa vida, no caso do ministério infantil, é que nós veremos essas crianças evangelizadas, essas crianças salvas, essas crianças pregando a palavra, louvando a Deus, ensinando, trabalhando, servindo. Essa é a promessa de Deus para uma tia do ministério infantil, para um tio do ministério infantil. A promessa de Deus é que você vai ver os seus frutos lá na frente. E muitos deles você não vai nem ver, mas eles acontecerão. E será para a honra e glória do Senhor. Somente com comunhão com o Pai, somente em obediência com o Pai, você vai conseguir ver no final a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Sem comunhão é impossível. Portanto, eu quero deixar para vocês um versículo que diz: vocês precisam perseverar, em modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Você precisa fazer a vontade de Deus. O desânimo vem, a tristeza vem, por falta de apoio. Essas coisas acontecem, mas nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar e nós precisamos fazer a vontade do Pai até que Ele diga pare. É o suficiente, porque enquanto Ele não disser, persevere, lute, continue, ore, tenha comunhão com Deus e você verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E aí você vai pensar em tudo que você já passou e vai falar: eu tinha que ter passado por isso. Porque hoje, se eu estou vendo isso, é porque eu passei por tudo que eu tinha que passar. Não fique com medo de lutas. Não fique triste pelas lutas. Se alegre e veja como um desafio para que Deus seja glorificado lá na frente. Esse versículo, ele está em Hebreus 10:36. Eu gostaria que você continuasse refletindo nele no decorrer dessa semana, para que você aprenda a perseverar sempre naquilo que Deus tem proposto para a tua vida. O desafio da semana é: persevere no seu ministério. Não desista, porque Deus jamais desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Então, persevere no seu ministério e não desista. Se for preciso, faça uma pausa, mas que para que você volte com ainda mais força. Mas desistir só quando Deus mandar. E você só saberá se tiver comunhão plena com Ele. Ore, peça a Deus novas estratégias para cumprir aquilo que Ele tem proposto para você. Isso serve para o ministério infantil ou para qualquer outro ministério. Sempre ore e peça para Deus te dar novas estratégias para você fazer de formas diferentes. Às vezes Deus não te deu algum dom, mas Ele deu para outra pessoa e você pode utilizá-la. Ore, persevere, peça a direção de Deus, para que Ele te ajude a cumprir o ministério que Ele te deu. E Ele vai te ajudar, porque Ele não entrega o ministério na tua mão e deixa lá, e esquece. Ele entrega o ministério na tua mão e diz: eu estou contigo. Então, persevere.
e lute por suas promessas. Quais são as suas promessas? Quais são? O que Deus prometeu para você? O que está no seu coração? O que você quer ver? Como ministério infantil, qual é o teu objetivo? O que Deus prometeu que te daria através do ministério? Lute por essas promessas. Lute por aquilo que Deus disse que iria cumprir na tua vida. E você verá ele se cumprindo no momento de Deus, não no seu momento. Portanto, chore. Fique triste. Reclame. Diga que você é fraco, mas na presença de Deus. Não para as outras pessoas. Que as pessoas te vejam como uma pessoa forte, feliz, que não desiste, porque você tem o Pai. Todo esse sofrimento seu vai passar no momento em que você ter a comunhão com Deus plena e sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, cumpra o desafio e vocês vão ver como vocês vão melhorar com essa comunhão tamanha com Deus. Escreva no papel seus objetivos, escreva no papel a promessa que Deus fez para a tua vida. Escreva tudo isso. Ore, peça a direção de Deus todos os dias e não desista do seu ministério. Só desista quando Deus disser para você parar. Se não, continue e você verá a promessa de Deus. Tenha todos uma ótima semana e até a próxima semana. Não deixem de ver o devocional, de compartilhar se quiserem e de fazer os desafios, porque eles são bem importantes para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, obrigada pela tua palavra, Deus. Que o Senhor ajude as nossas vidas, para que no nosso coração prevaleça sempre a perseverança, que possamos lutar pelo ministério que o Senhor nos deu, que não desistamos dele, ó Deus, mas muito pelo contrário, que possamos orar e entregar sempre nas tuas mãos, pedindo estratégias para melhorar. Deus, lutas virão, mas nós cremos na promessa final. Em nome de Jesus, fortaleça cada tio e tia que está vendo essa mensagem neste momento e ajude para que o seu ministério seja de alegria, não de tristeza e decepção. E tudo isso acontecerá quanto mais comunhão tivermos com o Senhor e a paz do Senhor transbordar nas nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.